Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, passando por aqui para mais um Conversando com o Pastor. Eu sou o pastor Cristiano Amaral, seu amigo em Cristo Jesus. Estou passando por aqui para deixar mais uma palavra para a sua meditação, para nós conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje, como base para a nossa conversa, livro de 2 Reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 2 e alguns versículos que se seguem, que diz assim: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que havendo Isaías ainda saído do meio da página, veio a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do povo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua palavra e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Hoje eu quero conversar com você com um tema que é uma pergunta. Você tem crédito com Deus? É uma pergunta, você tem crédito com Deus? Veja bem, meus irmãos, o que é ter crédito, né? De uma maneira bem simples de se explicar, é quando você tem a facilidade, podemos dizer assim, de pegar alguma coisa e pagar depois, ou quando você tem em depósito algo e que você pode ir lá e pegar no momento que você precisar. A minha pergunta é: você tem crédito com Deus? Você tem em depósito com Deus? Você tem, Você pode, como aqui o Ezequias, que ele foi diante de Deus e ele pede para Deus algo, e ele começa a lembrar Deus das coisas que ele fez. Isso gerou uma resposta, podemos dizer assim, positiva da parte de Deus. É como você pegar um cartão de crédito e você, nesse cartão de crédito, você tem um saldo. E toda vez, enquanto contém aquele saldo dentro do cartão de crédito, você vai colocando o cartão lá e você vai passando, e na tela da maquininha vai aparecendo aprovado, transação aprovada, compra aprovada. Mas chega um momento que, se você não pagar a fatura, se você não, ou um cartão de débito, que você tem um saldo na sua conta bancária, e toda vez que você passa ali, você coloca, se você vai gastando, mas se você não colocar mais, se você não depositar mais naquela conta, ou alguém depositar para você, aquilo ali acaba. E veja bem que nós encontramos um homem, um rei de uma nação, que ele recebe uma má notícia, que ele recebe diante daquela situação. Ele já está enfermo, ele já está, louvado seja Deus, acamado, talvez moribundo, e o texto sagrado vai dizer que ele, louvado seja Deus, agora ele vai, e ele vai ali, chama o profeta vem, e quando o profeta faz a oração e ali vai entregar o recado a ele, ou a mensagem da parte de Deus a ele, a mensagem não é nada boa. A mensagem é: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. A mensagem é bem essa: você tem que colocar a sua casa em ordem, você tem que organizar tudo, porque a sua vida
ela está com um prazo determinado para acabar. E aquele homem, louvado seja Deus, quando o profeta Isaías vira as costas e sai do seu quarto, da sua câmara de dormir, a Bíblia diz que ele não tem força para levantar, ele não tem força para caminhar, ele não tem força nem para dobrar o joelho. Talvez você esteja se identificando, talvez você esteja ouvindo eu falar aqui, ouvindo eu falar, e você também está como aquele homem, sem força para levantar, sem força para andar, sem força para orar, sem força para buscar a Deus, sem força para caminhar, mas aí vem a palavra de Deus para a tua vida. Parece que daí está caindo tudo sobre a sua cabeça, tudo sobre os seus ombros. Aquele homem não tinha força, mas a Bíblia diz que ele vira em direção à parede, mesmo deitado, mesmo cansado, mesmo sem forças, e ele faz uma oração a Deus. E ele começa a lembrar a Deus das coisas que ele fez, das coisas daquilo que ele tinha em depósito com Deus. A minha pergunta para você hoje é: você tem crédito com Deus? Você tem algo em depósito com Deus? Ele começa a dizer: Senhor, eu andei em retidão, Senhor, eu fiz o que era reto, Senhor, eu fiz. O que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para o Senhor? O que é que você tem feito? Louvado seja Deus, o que é que você tem colocado em depósito para Deus? Louvado seja Deus, para que Ele possa, louvado seja Deus, abençoar a tua vida. O que é que você pode dizer: Senhor, eu fiz? O que é que você pode se apresentar para Deus, louvado seja Deus, como um depósito, para que você venha reivindicar, louvado seja Deus, algo da parte de Deus? Ezequias, ele podia dizer: Senhor, eu andei reto, Senhor, olha o que o texto diz, vamos ler aqui novamente a palavra. Versículo 3: Ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias, ele podia dizer: eu andei em verdade. Você está andando em verdade? A conversa fica séria quando vem uma pergunta dessa, né? A conversa fica séria. Louvado seja Deus, você tem andado em verdade? Olha outro texto que a palavra vai dizer, ele vai dizer: eu andei em verdade, com o coração perfeito. Como é que está o teu coração diante de Deus? O que está aí dentro desse coração aí? Mágoa? Ressentimento? Ódio? O que está aí dentro do teu coração, irmão? Ou tem alegria, satisfação em servir o Deus, generosidade? Ele disse: eu andei com o coração perfeito, Senhor. Porque muitas pessoas já me perguntaram algumas vezes, eu conversando com algumas pessoas, por que Deus, ele muitas vezes não responde a oração? Uma pessoa uma vez me perguntou: pastor, eu choro na presença de Deus, eu clamo, eu grito, eu vou para o monte, eu dou soco em árvore, eu dou soco no chão, eu grito, e parece que Deus não me ouve. Sabe o que Deus está perguntando para você? Como é que está o coração? Sabe, deixa eu dizer algo para você aqui, bem sério. Muitas vezes, você pode enganar o homem, você pode enganar a mulher, você pode fazer uma cara de coitadinho, botar uma roupa rasgada, passar uma graxa na cara.
derramar umas lágrimas de crocodilo, colocar um colírio nos olhos, para dizer que está chorando. Você pode induzir o choro. Você pode encenar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso para o homem. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão vivendo de aparência. Estão vivendo, louvado seja Deus, que diante dos homens é uma coisa, fora é outra. Só que nós estamos vivendo o tempo também em que as máscaras estão caindo. Pessoas estão descendo do altar envergonhadas. Alguns saindo do altar para a cadeia. Outros saindo do altar envergonhados porque os seus pecados, porque as verdadeiras intenções do coração foram reveladas. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele não se deixa escarnecer. Ele conhece o interior seu. Ele conhece o que você realmente faz, o que você realmente, a vida que você realmente vive. Ele conhece, Ele sabe que você muitas vezes, Ele sabe quando você peca, não querendo pecar. E Ele sabe quando você peca, dizendo assim: Senhor, eu peco aqui, depois eu peço perdão. Deus conhece o teu coração, meu filho. Deus conhece o teu coração, minha filha. Como é que você tem andado diante de Deus com o coração? Como é que está o teu coração? Aleluia. Ele disse: eu andei com o coração de verdade, Senhor. E Deus não estava olhando para ele, para o choro dele. Deus não estava olhando para as debilidades dele agora. Deus olhou lá dentro do coração, para ver se ele estava sendo sincero. E ele vai continuar dizendo: olha aqui que lindo. E fiz o que era reto aos teus olhos. Olha o crédito que esse homem tinha com Deus. Ele andou em verdade, com um coração perfeito, e ainda fazia o que era reto diante de Deus. Como é que você está vivendo? Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Você, louvado seja Deus, louvado seja Deus, andado em verdade? É sincero tudo que você fala na tua oração? É sincero tudo que você fala diante de Deus? O teu coração, louvado seja Deus, é reto, é verdadeiro? Você está fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus? Porque se você não estiver cumprindo minimamente pelo menos esses 3 requisitos, será que você está depositando com Deus? A Bíblia diz que quando Ezequias faz essa oração, ele apresenta para Deus. Isaías ainda estava no pátio. E Deus muda a sentença da vida dele. Deus pode mudar as sentenças da sua vida. Mas como é que está o teu crédito com Deus? O que é que você tem depositado na presença de Deus? Como é que você tem andado diante de Deus? Você pode apresentar alguma coisa diante de Deus para que Deus possa mudar a tua sentença? Você tem como é que está o teu crédito com Deus? Medite nisso, meu irmão. Medite nisso.
Eu estou passando por aqui, louvado seja Deus, o meu objetivo é conscientizar você, dar uma palavra de direção. Se você não tem crédito, ainda dá tempo de depositar. Se você não tem crédito, ainda dá tempo de você mudar a tua atitude, para que Deus possa, louvado seja Deus, mudar a sentença da tua vida. Não importa qual é o decreto que está sobre a tua vida, se você, louvado seja Deus, fazer, louvado seja Deus, algo diferente diante de Deus, você vai começar a adquirir crédito com Deus. E a sentença da tua vida vai mudar. Que Deus abençoe a sua vida. Este foi mais um Conversando com o Pastor. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe e até o próximo vídeo.